Fala pessoal, então vamos lá. 80 mil por mês é a nova classe média. Recentemente eu fiz um vídeo aí falando sobre a questão do que os ricos sabem sobre o Brasil que os pobres não sabem. E nesse vídeo eu falei que o cara que ganhava até 80 mil reais por mês ainda era considerado classe média atualmente. Um dia esse cara já foi rico, mas atualmente era considerado classe média. E muita gente nos comentários acabou falando que eu estava sendo irrealista ou que eu só dei um exemplo para chamar atenção, para gerar engajamento. E não foi com o intuito de gerar engajamento e esse exemplo não é irrealista. 80 mil por mês é ainda classe média. Eu vou te provar nesse vídeo aqui por que 80 mil por mês hoje é considerado classe média no Brasil. Eu tô com uma planilha aqui, inclusive que eu soltei aí num post aqui desse canal, Matheus Borges Unscripted. E você tem que acordar para a realidade, tá? O primeiro passo para você se libertar, para você sair do sistema, é você entender a realidade. Se você olha algo como isso e você duvida disso, ou você fala que não, isso aqui está muito distante, ou isso aqui não é a realidade, ele está exagerando, quando na verdade você tem um problema muito sério porque você está estagnado, você está... Não vou falar aqui ainda sobre uma lavagem cerebral, porque são casos e casos, mas quanto mais cedo você entender a realidade, como que ela está atualmente, melhor para você. Então, eu achei uma postagem aqui que me encaminharam, inclusive minha equipe encaminhou, de o custo de vida de uma família com 2 filhos em São Paulo. O custo de vida de 60 mil reais por mês, tá? E quem mostrou essa planilha foi um analista financeiro ali, que estava prestando a consultoria para essa família. E aí eu vou falar os gastos. Como que você imagina que alguém tem um custo de vida de 60 mil reais por mês? Talvez hoje você não imagine. Isso é distante aí do que você vive. E você fala, mano, é impossível alguém ganhar 80 mil por mês, 70 mil por mês e viver no limite. E não é impossível, isso acontece muito. Se liga só nessa, ó. Primeiro item. Financiamento de um apartamento de 200 metros quadrados. R$ 14.650 por mês de parcela de financiamento. Condomínio. Nossa, barulheira aqui. Deixa eu passar esse caminhão. Condomínio. R$ 3.350. Plano de saúde para 4 pessoas, casal e 2 filhos. R$ 4.200. Babá 1 e babá 2, ou seja, eles têm 2 babás. Cada babá recebe 3 mil reais. Empregada doméstica, mais 3 mil reais. Conta de luz, 700 reais. Escola da filha mais velha, 6.057 reais. Mensalidade de escola, em São Paulo, tá? Aí custo com cartão de crédito, 20.400 reais. São gastos ali. Aí supermercado, 5 mil reais. Farmácia, 2 mil reais. Não sei o que tanto gasta aqui na farmácia, provavelmente tem algum problema de saúde aí para cuidar. Seguro de vida, 2 mil reais. Cachorro, 500 reais. Mensalidade do clube, 800 reais. Academia para 2 pessoas, 1.000 reais. Gasolina, 700 reais. Celular e internet, 500 reais. Restaurantes, 1.000 reais. Eles gastam até pouco. Setembro eu fiquei em São Paulo praticamente o mês todo. Só de restaurante e iFood eu gastei mais ou menos 6 mil reais no mês de setembro em São Paulo. E aí tem outras coisas aqui, streaming, Spotify, Netflix, 2 viagens no ano, aí tem a parcela das viagens, enfim. E aí no total aqui, juntando com IPVA, IPTU e mais outra porrada de detalhes, R$ 60.107 por mês. E qual que é a grande questão? O que talvez você ainda não imaginou ou você não percebeu, isso se você nasceu ali entre os anos de 1998 e 2005, cara, até um pouco para trás ali. Você nasceu um pouco depois ali de 1990. O que talvez você ainda não se deu conta é a respeito da desvalorização do real. Então, 80 mil reais hoje não é a mesma coisa que 80 mil reais há 20 anos atrás.
o real desvalorizou muito, absurdamente. A inflação real, a inflação que de fato, porque a inflação que é divulgada é uma inflação aí, sei lá, de 5%, 6%, mas a inflação real mesmo é em torno de uns 20% ao ano. 20% ao ano. Tá? Então, o que acontece é isso. Às vezes você olha para esse cenário e aí você fala, porra, o cara que tá gastando 60 mil por mês, ele tá gastando muito, então ele é irresponsável. E cara, ele não é que ele seja irresponsável, é o padrão de vida. Inclusive, esse comportamento desse cara aqui, de financiar, dependendo de quanto ele tenha na conta, nem sempre financiar é uma decisão ruim, depende de, por exemplo, qual que é o seu patrimônio líquido. Às vezes realmente vale a pena, é inteligente financeiramente você financiar, você parcelar alguma coisa, mas esses gastos aqui que esse cara tem, inclusive, são gastos de classe média, tá? São gastos assim, não por conta dos valores em si, mas por conta das coisas que ele gasta, né, ali na vida dele. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui mais para você cair na realidade, para você começar a se questionar a respeito da realidade, para você começar a entender como que o mundo tá funcionando. E beleza, a gente pegou um caso aqui de São Paulo. Se esse cara morasse em outro lugar, talvez no interior de São Paulo, ou talvez em outro estado até mesmo, no Mato Grosso, Espírito Santo, morasse no Nordeste, o custo de vida dele seria muito menor. Isso é claro. Talvez o custo de vida dele aí caísse uns 40%, mais ou menos. Só que às vezes esse cara precisa estar em São Paulo, às vezes esse cara é CLT. Existem trabalhos que pagam, né, cargos que pagam salário de 60, 70, 80 mil reais por mês para o cara que é CLT. Ele executa, na verdade, aquela função como um CLT, não como sócio de uma empresa. Então, caia na real, que até 80 mil por mês é ainda classe média. Passou disso, foi ali acima dos 100 mil, aí você pode acabar considerando já entrando na faixa de rico. Mas hoje no Brasil, até 80 mil reais por mês é classe média. Não é ruim você ser classe média, entendeu? E quando eu falei também nesse vídeo que a classe média sustenta o país, eu estava me referindo à classe média de CLT e de profissionais autônomos. CLT, empregado de alguma empresa, corporação ou coisa do tipo, e profissional autônomo, advogado, médico, enfim, que trabalha aí por conta, que vende sua hora como serviço. Então, é esse tipo de classe média que eu me referi no vídeo. Outro ponto também é que se você ganha até 80 mil por mês e você é empresário, você pode desconsiderar também boa parte do que eu falei no vídeo anterior, porque você paga os impostos de outra forma. Inclusive, como empresário no Brasil, você vai acabar pagando menos impostos do que quem é CLT, muito menos. Isso do que vem de lucro para você da sua operação, dependendo de como ela está estruturada também. Aí lógico, beleza, você vai pagar imposto em cima do salário do funcionário, mas muitas vezes esse imposto já está deduzido ali do que ele recebe. Enfim, são outros fatores. Só que outro ponto também que me preocupou nesse vídeo, e aqui eu quero que fique de lição para você, é que muita gente disse que eu fui exagerado levando em consideração o quanto a população brasileira ganha. Olha que absurdo. Ou seja, teve um cara aqui que estava até aberto o comentário dele recentemente. Deixa eu pegar aqui, porque foi muito bizarro aqui, ó. Conteúdo absurdo. Ah, não. Peraí. Aqui, ó. O Lucas Oliveira falou: eu achava que quem ganhava 70 mil por mês era rico. Descubro que é classe média, sendo que 90% da população ganha em torno de R$ 3.400. Então, assim, muita gente comentou coisas desse tipo. Ah, você está sendo exagerado porque a maior parte da população não ganha mais do que 5 mil reais. Só que, cara, você não pode se basear pela média. A média é muito baixa no Brasil. E além disso, a proporção entre o quanto o indivíduo ganha e o quanto as coisas estão custando, o custo de vida, supermercado, gasolina, carro, custos básicos, ela está atingindo níveis absurdos. Então, se você compara, por exemplo, aqui com a Holanda, onde eu estou agora,
Aqui o salário mínimo é em torno de 2.700 euros. Se você pegar aqui 2.700 euros, isso convertendo, tá? 2.700 vezes 6,25, mais ou menos quanto tá o euro agora, dá quase 17 mil reais. No Brasil, o salário mínimo deve estar em torno de uns 1.500 reais agora. Só que se você vai no supermercado aqui na Holanda, por exemplo, uma caixa de morango para o cara que ganha no mínimo 2.700 reais, ele vai pagar 2 euros numa caixa de morango. Ele vai pagar 1 euro num litro de leite, num pote de iogurte de extrema qualidade. Ele vai pagar, sei lá, 2 euros numa latinha de atum. Ou seja, ele ganha mais, não só unitariamente, porque ele ganha 2.700 euros. No Brasil, o cara ganha 1.500, ou vamos supor que aqui seria 2.700 unidades, no Brasil 1.500 unidades. Só que quando você vai converter ainda, o cara ele ganha tipo assim, quase 13 vezes mais, e ainda ele paga mais barato relativamente falando pelas coisas que ele consome aqui. Então assim, acorde para a realidade, não se baseie, não se compare pela média, ok? Porque a média é muito baixa. E o que eu quero que você entenda também é que você estar dentro desse padrão, dessa faixa de 30 até 80 mil não é algo ruim. Inclusive, se você ganha mais de 20 mil reais por mês no Brasil, você consegue ter uma vida muito boa no Brasil, independente de toda a ruindade que tenha, de todos os problemas que tenham. Se você for controlado financeiramente, você consegue ter uma vida relativamente boa. É o inclusive que eu falo para as pessoas. Seu primeiro grande objetivo aí de ganhos deve ser aí mirar nos 15, 20 mil reais por mês. Porque você vai sair da corrida de ratos ali, você vai conseguir pelo menos respirar. Você já vai conseguir viver como a maioria não vive. Beleza, você saiu da média. Só que entenda esse ponto aí também. Entenda que pro cara que, enfim, quer se considerar rico, aí se você quer se considerar rico, tem que ser pelo menos acima de 100 mil reais por mês. Então, esse é mais um vídeo aqui do canal Matheus Borges Unscripted. Se inscreve aqui nesse canal, deixe seu comentário, seu like, falando sobre o que você achou desse vídeo. Se inscreve também no meu canal principal, lá eu posto conteúdos também de desenvolvimento pessoal e marketing digital. Me segue no Instagram para acompanhar o lifestyle. Se motivar, não se comparar, mas sim ter clareza de onde você quer chegar. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.